E aí pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Kleber Rodrigues e sejam bem-vindos a mais uma análise de filme aqui no canal. Dessa vez, A Última Casa, lançado agora dia 7 de agosto de 2026 pela Netflix, estreando o nosso maravilhoso Wagner Moura e é dirigido por Louis Leterrier. Para vocês que não conhecem esse diretor, ele é o responsável por Fúria de Titãs, que é impecável, é muito bom, não sei se vocês conhecem, provavelmente não, mas eu passei minha infância assistindo esse filme. Ele também fez Carga Explosiva 1, Carga Explosiva 2 e Cão de Briga, que são filmes de ação maravilhosos e extremamente nostálgicos para mim. A história acompanha Jason Delgado, um engenheiro desempregado que está pescando quando avista uma tempestade incomum se aproximando. Assim que começa a chover, Jason retorna para casa no subúrbio de Seattle, onde mora com sua esposa Anne e seus dois filhos Graham e Ruth, e o cachorro da família, Cassidy. Ao tentarem sair, descobrem que nenhuma das portas ou janelas abre, a internet e os telefones pararam de funcionar e seus vizinhos estão presos da mesma forma, enquanto outros vizinhos estão ilhados do lado de fora. Jason tenta quebrar as janelas, paredes e o chão, mas a água criou uma espécie de barreira que impede a saída por todos os lados. Eu já adianto que o filme é bom, e quando o filme é bom, eu sempre peço para vocês irem assistir e depois voltarem aqui, porque esse vídeo vai ter spoilers. Só que nesse vídeo vai ter um detalhe: se você assistiu o filme e não gostou, vê esse vídeo que você vai passar a gostar. E se você não viu o filme, mas vai assistir, se você gostar, beleza. Se você não gostar, volta para esse vídeo que você vai gostar, fechou? Porque muita gente tá descendo a lenha nesse filme e isso me preocupa bastante. Por quê? Eu acho que as pessoas, quando se fala de um filme de terror, porque esse é o gênero desse filme, terror, ficção científica, suspense. Quando as pessoas pensam em terror, eu acho que elas têm uma visão muito genérica do que é ser terror. Se não tiver susto, se não tiver morte, se não tiver sangue, automaticamente as pessoas vão pensar que o filme é uma bosta. Só que o terror não é só isso. O terror é história, o terror é roteiro, o terror é uma boa atuação, o terror também é desconfortável, o terror também é triste, o terror também é amoroso e é fofo. Porque aonde que ia estar a imersão dentro de um filme, um jogo, enfim, aonde que ia estar a imersão se o terror fosse só sangue, susto e mortes? Porque é o seguinte, dentro desse filme as pessoas passam fome, ficam confinadas dentro de suas casas, não têm acesso a saneamento básico, não têm acesso à medicina, não têm acesso à luz solar, eles têm ali, mas é pela janela, eles estão literalmente lutando para sobreviver dentro da própria casa. Os quatro estão enlouquecendo dentro de casa. Isso é uma óbvia alusão às férias forçadas que nós passamos aí em meados de 2020, eu não posso falar, 22 por aí eu não posso falar porque o YouTube não gosta, mas vocês sabem do que eu tô falando. O filme é uma perfeita alusão e não é só uma alusão, porque se vocês pararem para pensar, isso continua acontecendo até hoje. É só vocês trocarem as casas pelos smartphones. Literalmente, vocês estão vivendo e participando da vida dos outros através da internet, através do celular que vocês estão vendo esse vídeo, provavelmente. Então, é uma grande alusão à atualidade aquilo, não é nem só a referência ao que a gente passou, isso é muito atual. As pessoas só conseguem viver suas vidas dentro de uma tela. Troca a chuva criada pelas criaturas do filme pela internet, por exemplo. A internet mantém você dentro da sua casa. Através da internet você pode ir para onde você quiser, você pode fazer o que você quiser e você pode conhecer quem você quiser sem precisar sair de casa, não é isso? A mesma coisa acontece no filme. A mesma coisa, eles são obrigados a olhar uns pelas janelas dos outros, isso no início, né, quando ainda tem gente na Terra. E aí eles começam a conviver, a trocar mensagens, a perguntar, não, como você tá, como é que tá sendo, a trocar informações, a fazer companhia um pelo outro através da janela. É só você trocar a casa pelo smartphone, é muito óbvio. E com o tempo, isso vai enlouquecendo eles. Eles não querem mais esse projeto de vida, eles querem
a vida real. E por que eu tô tendo essa reflexão super profunda com vocês, digamos assim? É porque o filme tem pequenos momentos. Uma coisa que reclamaram nesse filme que eu não gostei é da duração dele. E eu não gostei dessa reclamação porque esse filme, ele me prendeu de uma forma surpreendente. Eu simplesmente sentei, comecei a assistir e eu não conseguia mais parar, porque eu prestei atenção nos detalhes. E é muito legal como eles desenvolvem a relação da família, como os pequenos momentos importam juntos, assistir um filme, ouvir uma música, desenhar. É muito legal como o filme, ele quando acaba a internet no universo do filme, claro, e eles ficam confinados em casa, eles voltam a viver de verdade. Então, eles fazem sessão de cineminha em casa, dentro do carro que o pai fabrica, mais pra frente no filme, mas antes eles fazem também. Eles, vamos fazer aqui uma brincadeira, vamos se conectar em família. Eles trabalham com essa conexão em família que eles não têm mais, porque a vida inteira é smartphone, e não sei o que, e muita preocupação, muita coisa. Então ali é um momento muito especial que eles têm, e o filme, ele mostra como a gente perdeu esses momentos especiais com a família por conta da internet e da tecnologia, se vocês pararem pra pensar, se vocês vierem aqui na minha piração. E também da valorização do meio ambiente. E não é de uma forma forçada. Isso que eu achei legal, é de uma forma sutil. Por isso que eu achei super necessário essas 1h50 que o filme tem, quase 2 horas, para desenvolver a trama com calma, com paciência, que é o que a sociedade perdeu hoje em dia, né? Então você fica 2 horas vendo Reels no Instagram, mas quando é pra assistir um filme mais calmo e tranquilo, aí não. Aí tá chato, aí é muito, aí o roteiro se perde, aí fica... Gente, eu vi cada coisa que eu vou rebater agora, e eu tô sendo mais direto nesse vídeo, porque o filme em si, ele tem muitas cenas boas que eu vou comentar, óbvio, só que é um filme que ele é mais devagar sim, propositalmente é mais tranquilo, ele é mais de boa, então não tem muito o que comentar, porque depois que eles ficam presos, começa ali, depois de 2 dias, começa a racionar comida, começa a tratar o psicológico, começa a tratar o físico, eles começam a se reacostumar a essa vida nova que eles estão tendo trancafiados dentro de casa. É aquele arroz e feijão que eu vivo comentando com vocês aqui no canal, bem feito, porque vocês já viram um filme de sobrevivência, vocês sabem que a humanidade vai se adequar ao novo estilo de vida de acordo com aquele universo que você vai assistir, pós-apocalíptico. Então assim, é a mesma coisa que você já viu, é aquele arroz e feijão, só que é muito bem feito e funciona muito bem, inclusive. Então eu não concordo com essa afirmação de que o filme é longo demais. É só sentar e assistir, parar de ficar no Reels, parar de ir atrás de dopamina fácil, sentar e assistir o filme e prestar atenção, que eu tenho certeza que vocês vão gostar. Vem na minha, que tem mais. Eu achei inteligentíssimo. Eu já percebi na hora que tinha começado, mas tudo bem. Vocês não são obrigados a terem esse repertório, a terem essas referências que eu vou comentar aqui, porque um dos motivos de eu ter amado esse filme é que ele é um filme Lovecraftiano. Primeiro que eu achei super inteligente a chuva trancar a casa. Foi uma coisa que eu nunca tinha visto. Na hora que começou, eu falei, olha, isso é bem interessante, porque a chuva lacra a casa. E não só isso, o filme começa no mar. O Jason tá pescando antes de ir pra casa. E aí você já fala, cara, já é uma referência, já vai mostrar pra você, né? Já é um sinal do que vai acontecer. Você fala, cara, vai nesse caminho. E o filme vai. Porque o cerne do horror cósmico Lovecraftiano é você ter o medo do desconhecido. E aqui o filme pega as nossas férias forçadas de 2022 junto com as obras do Cthulhu Mythos e junta os dois. E é uma combinação que de verdade eu fiquei feliz demais enquanto eu a assistia, porque eu percebi tudo, até a questão da loucura dos personagens Lovecraftianos, porque temos uma família trancada dentro de casa com essa chuva esquisita lacrando tudo, e o psicológico deles fica, e aí? O que tá acontecendo? Ninguém sabe, mas apesar disso, temos que sobreviver. Então uma coisa liga a outra e vira uma mistura que de verdade, vou usar de novo essa palavra, é um deleite pra quem é fã de H.P. Lovecraft e do horror cósmico. Porque o filme, ele é parado porque ele é fluido igual a água. E a água tem
vezes que tá mole, tá ali quietinha, tem vezes que ela tá jorrando, destruindo tudo. Então o filme carrega essa balança e eu achei sensacional, porque o filme é gradativo. É como se o filme fosse uma eterna corrente marítima que fica com raiva e tranquila ao longo da sua jornada, entendem? E vocês veem isso de forma detalhada, porque o filme, ele já começa... Eu não entendi, uma coisa que eu não entendi nas críticas negativas, era que tem uma perda de ritmo do roteiro durante a transição para os elementos fantásticos. Só que eu não entendi essa afirmação, porque os elementos fantásticos estão no filme desde o início. Então, de onde que os críticos tiraram que é super normal uma casa ficar laqueada com água, por exemplo? Ah, porque tá chovendo, aí a porta fica emperrada porque a chuva prende a casa. Ué, isso não é um elemento fantástico? Só esse detalhe já não colocou o espectador dentro de um filme onde vai trabalhar com esses elementos fantásticos? Desde o começo do filme, a garotinha tá vendo entidades lá fora. Eu sei que é só um elemento, mas é aquilo que eu falei, para um bom entendedor, meia palavra basta. Então pra que ficar enfiando o telespectador nesse mundo fantástico de forma forçada, forçando ele a entrar ou explicando demais, como se ele fosse um retardado? Pô, cara, o filme começou, a porta não abriu porque tá chovendo, acabou, já é um elemento fantástico. Eu não entendi essa afirmação aqui. E outra, você já espera que vai vir uma criatura, você já espera que ela vai entrar, que ela vai aparecer, é preparado o terreno pra ela vir. Então assim, gente, é necessário que vocês assistam mais filmes, saiam do TikTok, Instagram, enfim, vamos começar a usar a cabeça, porque tá esquisito isso aí. É umas críticas que não tem fundamento, cara. É só sentar e assistir o filme, prestar atenção. E aí vem as partes que precisam ser fofas, porque nós precisamos gostar desses personagens, ter um apreço por eles, pra vir o tal do terror que vocês tanto querem, né? Como é que vocês vão ficar com medo, vão ficar agoniados, vão ter os sentimentos negativos se vocês não gostarem dos personagens? Tem que ter uma afeição por eles. E o filme faz isso de forma belíssima. Você torce pra todos que estão aqui. Nenhum personagem aqui é ruim, todos têm bom coração, é uma família que só quer sobreviver, o que aumenta a tensão durante o filme inteiro, porque eles ficam com fome, eles ficam sem água, eles têm que racionar tudo que eles vão fazer, comida, dividir tarefas, fechar a janela quando chover. É uma tensão constante, porque a casa tá afundando também, eles sabem que não vão ficar lá a vida toda, mas no momento é aquilo que tem. E essas características são elementos constantes de terror. Ele nunca saiu dali. O desconforto sempre esteve ali. Desde o início, desde quando a porta foi trancada pela chuva, que o terror se estabeleceu naquela casa e só vocês não perceberam. E aí é durante esse terror constante que aparecem as criaturas que são lindas e maravilhosas. De verdade, gente, são criaturas incríveis, assustadoras. Eles não economizaram nos efeitos especiais porque elas aparecem pouco, então quando elas aparecem é aquela aparição para você ver tudo mesmo detalhadamente, diretamente tiradas de um Necronomicon do Cthulhu Mythos, porque ali já era. Aí se vocês tinham alguma dúvida que esse filme aqui é Lovecraftiano, quando as criaturas aparecem vocês vão ter a certeza. Só que nem tudo são flores. Aí eu vou ter que falar pra vocês realmente, aí dá pra entender que o roteiro dá uma forçadinha de barra, porque, enfim, é uma criatura muito grande, muito forte e não mata ninguém. Ela invade a casa, tem um pequeno embate também dela com a mãe, porque a mãe vai buscar antibióticos pra filha que é mordida por um furão. E aí tem um pequeno embate entre a criatura e a mulher saca uma arma pra atirar na criatura, mas não faz efeito, porque é uma criatura extremamente forte e resistente, mas ela sai viva. Isso pode incomodar algumas pessoas. Eu não me incomodei, porque eu tinha sacado já que esse filme não é um filme de mortes, mas eu dou crédito, porque as criaturas realmente não dava pra tancar, não. Era pra pelo menos os dois ali ter morrido, mas beleza. E aí chegamos ao ponto mais polêmico desse filme, que eu acho que, enfim, que é o que fez com que as pessoas não gostassem, em sua maioria, do filme. Existe um embate final com a criatura. A família cansa de fugir e tá na hora de lutar. É uma luta
épica. Eu achei aquilo épico porque eu fiquei realmente envolvido com os personagens. Então, quando eles foram lutar pra sobreviver, foi uma coisa que pra mim foi épica e eu fiquei realmente esperando um jogo desse filme, porque eu fiquei com vontade, eu fiquei pensando em como seria um jogo, porque foi assim sensacional. O problema mesmo foi a conclusão dessa luta, porque eles conseguem prender uma criatura e o nosso querido Wagner Moura ameaça a criatura pedindo para abrir a porta para eles saírem. A filha dele pede para que ele não faça isso e aí ele olha para a criatura olha para ele corta a corda, liberta a criatura e em troca a criatura liberta eles. Foi um final que revoltou muita gente, porque as criaturas só vão embora, voltam pro fundo do mar. Essa é a explicação que o filme dá pra gente sobre as criaturas. Elas se revoltam com o meio ambiente, se revoltam com o que os seres humanos estão fazendo na superfície e decidem dar um jeito para ver se salvam o planeta Terra. Mas com a misericórdia, com a bondade, com o coração daquela família, as maldosas criaturas, diabos do fundo do mar, agora estão de coração quentinho e vão deixar a humanidade crescer e se proliferar mais uma vez. Eu vou explicar para vocês agora o porquê que esse final é ótimo e poético, segundo H.P. Lovecraft. H.P. Lovecraft tem uma frase que é o seguinte: quando se olha pro abismo, o abismo olha para você de volta. Então, tudo aquilo que a humanidade estava fazendo na Terra, as criaturas apenas reproduziram, apenas devolveram o que os seres humanos estavam fazendo. No final, quando teve o ato de misericórdia, as criaturas apenas retribuíram aquilo novamente. Por isso que o final é incrível, na minha opinião, e bem filosófico. Mas apesar de eu ter gostado tanto, eu entendo que tem certos furos, mas eu acredito que dê para explicar aqui nesse vídeo. Vamos lá, sobre a questão do antibiótico, porque a garota fica doente e aí eles vão atrás de um antibiótico de 5 anos que tá teoricamente vencido. Pelo que eu pesquisei e também vi umas pessoas falarem, mesmo que o remédio esteja vencido, o princípio ativo dele, a química, o que tem lá dentro, ainda funciona. Só que também, pessoal, pelo amor de Deus, né? Eles estão desesperados. É a única opção que eles têm para curar qualquer tipo de doença que seja. Então assim, ou não toma e morre com sintomas, ou toma e tem uma chance de sobreviver, tá? E a água imunda, por exemplo, tomou uma água imunda, cara, eles estão sem água. Na sede que eles estão, até mijo, cara, vale pra beber. Então, assim, é só assistir o filme, é só prestar atenção. E outra, por mais que tenha se passado 5 anos nessa situação, eles não ficaram de boa. Eles enlouqueceram aos poucos, é só assistir o filme, gente. Eu tô rebatendo aqui, pessoal, alguns comentários que eu vi e tal, porque, nossa, tá me irritando já, porque o pessoal parece que não vê o filme, cara. Só ficou mais fácil, entre aspas, pra eles, entre muitas aspas, porque eles tiveram sorte de ter uma casa, uma chaminé que podia pegar alguns animais, conseguir cultivar algumas coisas na casa. Então, não é como se eles não tivessem sido afetados por aquilo. Eles foram e foram muito afetados. E é isso, pessoal. No mais é isso. Eu gostei bastante, rebati aqui algumas coisas. Se vocês tiverem mais algumas dúvidas, mais alguns apontamentos, xingamentos, deixem nos comentários. Eu gostei demais do filme, entendi a proposta, um puta filme Lovecraftiano muito legal, gostei demais, valeu muito a pena ver, e eu sei que eu vou ser xingado nesse vídeo e provavelmente nos comentários, na verdade é pelos próprios comentários, dou 10, pessoal. Do 10, e só explicando uma coisinha que eu esqueci aqui, porque muita gente achou esquisito que a chaminé não tá selada com água e o chão também não tá selado com água, tanto que eles podem plantar na terra. Pessoal, quando as criaturas vieram para a superfície, elas viram pessoas tentando sair pelas portas e janelas, entenderam? Elas não tinham essa noção que as pessoas pudessem sair pela chaminé, tanto que no filme, em nenhum momento eles
eles têm essa ideia de sair pela chaminé. Isso acontece porque a casa quebra e cai uma coisa lá de cima e aí eles têm uma ideia repentina para subir, mas instintivamente ninguém passa pela chaminé. E outra, depois de 5 anos, provavelmente não existem sobreviventes, porque daí vem o título do filme, A Última Casa. A criatura passou lá para verificar, né? Fez uma checagem ali para ver como estava a situação, não achou nada e foi embora. Só que a mãe depois vai pegar o antibiótico, a criatura vê ela e vai lá exterminar ela, né? Porque a missão das criaturas é acabar com os seres humanos, para que a Terra possa sobreviver. Aí aquele final poético que eu falei para vocês, que vocês com certeza não compraram, odiaram, mas que eu gostei bastante. Mas agora sim, pessoal, eu vou ficando por aqui. Gostei muito do filme. E vocês concordam com a minha nota 10? Provavelmente não, mas deixem nos comentários, eu quero saber a opinião de vocês. Muito obrigado pela audiência de vocês e até o próximo vídeo.